E aí, pessoal, dando início aqui, certo, a um novo tema na parte de reumatologia, eu vou tratar de falar agora, certo, de uma forma fácil, como eu estou vindo com os outros temas, e rápida e bem didática aqui de febre reumática, tá? Eu te peço só nesse início que se o tema, se você gostar disso aqui, certo, divulga aí pra galera para me ajudar também. Valeu! Então vamos começar aqui, certo? Sobre febre reumática, a gente vai iniciar falando de algumas características gerais que vocês têm que ter em conta só para facilitar a sua linha de raciocínio aí, certo? Para você ir estruturando essa linha de raciocínio aí e entendendo de forma mais fácil o tema, certo? Então, a febre reumática, se você já extrair alguma coisa, a gente tem a presença de febre aqui e é uma doença reumatológica. Se é uma doença reumatológica, se você perceber, elas, em sua maioria, têm em comum quadros de artrite, tá certo? Então, a gente já pode ir iniciando a falar, mas isso aqui é bem subjetivo, tá? Mas de características gerais, eu vou te falar o seguinte, você tem que ter obrigatoriamente, certo? Um quadro anterior ao desenvolvimento das características clínicas da febre reumática, um quadro anterior de infecção bacteriana. Mas não é qualquer infecção bacteriana, é uma faringoamigdalite bacteriana. Para ser mais específico, pela bactéria que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Eu resumi aqui para não ficar tão extenso. É o Streptococcus pyogenes, certo? E lembra que o Streptococcus pyogenes é um Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, tá certo? Ou seja, ele está dentro desse grupo aqui, tá bom? Então, obrigatoriamente, a criança, porque em sua maioria é criança ou adolescente, ele tem que ter tido esse quadro anterior, certo? De infecção bacteriana relacionada às amígdalas, certo? Ou seja, a faringoamigdalite. Não confunde isso aqui com o desenvolvimento de glomerulonefrite pós-estreptocócica, em que você pode ter uma piodermite, por exemplo, certo? Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando específico de febre reumática aqui. Você tem uma faringoamigdalite, a bactéria é o Streptococcus pyogenes ou o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, certo? E posteriormente a isso, a criança ou o adolescente, certo? Ele começa a cursar aí com as características clínicas da febre reumática, tá certo? Seguindo aqui, então, só para botar escrito, tá? É uma faringoamigdalite bacteriana aí que a gente vai estar tratando, beleza? Geralmente, a maioria dos pacientes, certo? Eles vão ser infectados aí entre 5 e 15 anos e desenvolver posteriormente, certo? O quadro infectados e desenvolver posteriormente o quadro de febre reumática, mais ou menos em sua maioria entre 5 e 15 anos, mas também pode estender lá para os 18 anos de idade, tá certo? Então, só a termo de fisiopatologia, só para você entender um contexto geral aqui, certo? Eu vou ter uma criança que ela vai desenvolver, aí vamos dizer que é um adolescente de 15 anos de idade, que ele vai desenvolver um quadro de faringoamigdalite. Aí ele começa a produzir anticorpos, em que esses anticorpos eles reconhecem outras estruturas, ele tem a infecção, produz anticorpos. Esses anticorpos sim vão atuar contra a infecção, mas esses anticorpos eles reconhecem outras estruturas corporais, certo? Outros organismos do nosso corpo, certo? Como estruturas que são que não deveriam estar ali. Então ele começa a atacar a nível articular, gerando artrite, certo? A nível cardíaco, gerando as cardites da febre reumática, que já eu vou detalhar um pouco mais isso, certo? Ele vai atacar a nível dermatológico, gerando os nódulos subcutâneos ou os eritemas, certo? Os eritemas marginado ou marginatum, assim denominado. E a nível central, que seria, por exemplo, a coreia de Sydenham, certo? Que é aquela manifestação tardia caracterizada aqui. Continuando, falar aqui, certo, sobre o quadro clínico em si, porque a gente tratou só de iniciar um pouco sobre a questão da fisiopatologia, certo? Mas o quadro clínico, ou seja, o surto agudo relacionado à febre reumática, certo? A gente vai ter o quê? A gente vai ter manifestações articulares, eu boto o desenho aí para você guardar na sua mente,
certo? Só que essas manifestações articulares, elas têm características que vão te guiar mais, além de você saber que é criança que teve um quadro anterior de infecção, certo? Essas alterações articulares, elas vão ser o quê? Elas vão ser caracterizadas por um quadro de artrite, ou seja, inflamação e dor, tá certo? Só que não é qualquer articulação, são grandes articulações, tornozelo, joelho, certo? Além disso, ela tem uma característica de ser migratória. O que significa isso? Significa que primeiro está no tornozelo, aí 2, 3 dias depois ela vai para o joelho esquerdo, 2, 3 dias depois ela vai para o tornozelo novamente, certo? Então ela é migratória, certo? Além disso, é um quadro autolimitado. Ou seja, geralmente o quadro de artrite máximo ele dura até 4 semanas, ou seja, até um mês, tá bom? E ele não deixa sequelas. Guarda isso na tua mente, porque o quadro de artrite não deixa sequelas. Como, por exemplo, lá na artrite reumatoide, você tem sequela. Aqui na febre reumática você não tem sequela, beleza? Seguindo aqui, certo, das alterações cardíacas, a gente tem que lembrar das cardites. Então, das cardites, a gente tem que lembrar que você tem 3 epitélios, certo? A nível cardíaco, você tem 3 camadas, que é o pericárdio, então você vai gerar pericardite, você pode gerar a nível do miocárdio a miocardite, mas a principal delas aqui, e é o que a gente dá o foco aqui, que é a endocardite. Por quê? Porque você lembra que endocardite é o tecido mais interno. Sendo o tecido mais interno, ele está a nível de válvula cardíaca. Se ele está a nível de válvula cardíaca, a partir do momento que eu gero uma inflamação desse tecido mais interno, eu posso começar a gerar alterações valvulares. Portanto, eu posso deixar sequela. E a única característica clínica que vai deixar sequela nos pacientes, certo? É justamente as manifestações cardíacas, especificando a endocardite. E eu já te antecipo alguma coisa. A principal alteração de válvula aqui, certo? Cardíaca, é a estenose mitral. Eu não escrevi aqui, certo? Mas eu tô te falando. A estenose mitral é a principal alteração cardíaca, ou seja, de sequela, certo? Você pode ter só inflamação sem sequelas, mas a principal sequela é a estenose da mitral. Pode evoluir com insuficiência da mitral? Pode, mas a principal é a estenose da válvula mitral, beleza? Então, dando continuação aqui, certo? Você pode ter também alterações dermatológicas. Aí a gente fala dos nódulos subcutâneos e do eritema marginado, como eu falei anteriormente, ou eritema marginatum, certo? E por último, de principal, a gente tem as manifestações neurológicas, que a gente tem aí o que é a coreia de Sydenham, certo? Ou doença de São Vito, ou dança de São Vito também denominada, certo? O que caracteriza aqui? Ó? O próprio nome já diz, é uma coreia. Ou seja, a criança vai ter movimentações involuntárias. Por quê? Porque tem alteração a nível dos núcleos da base, certo? Então, como tem essa alteração, ele começa a apresentar esse quadro extrapiramidal, certo? De coreia, tá bom? Enfim, de forma geral, você tem que entender que o quadro clínico, ele vai estar relacionado com essas características aqui. Bom, saindo da parte da clínica, como toda boa alteração reumatológica, toda doença reumatológica, nós aqui também temos critérios, certo? Aqui são os critérios para surto agudo na febre reumática, são os denominados critérios de Jones. E os critérios de Jones, certo? Você vai ter critérios maiores e critérios menores. Não é de minha autoria, mas eu vou utilizar aqui, certo? Que você bota nos critérios maiores Jones. Você bota juntas de artrite, você bota o O no meiozinho ali de coração, as cardites, o nódulo subcutâneo, o N, o E de eritema marginado, o eritema marginatum, o S de Sydenham, ou seja, coreia de Sydenham aqui, certo? Um grande detalhe sobre a coreia de Sydenham que você tem que saber é que ela é o único critério maior que sozinho, certo? Você pode dar o diagnóstico de febre reumática, ou seja, se tem coreia de Sydenham, é febre reumática,
tá certo? Ela é uma manifestação mais tardia, certo? A coreia é uma manifestação mais tardia. É a coisa mais mirabolante do mundo, que é para os pais, né, principalmente. Só que ela é autolimitada. Ela acaba logo, certo? Ela não deixa sequela, é autolimitada. A única dessas aqui que vai realmente deixar sequela são as alterações cardíacas, de forma específica as endocardites, certo? Com as alterações valvulares, como eu falei anteriormente. Dos critérios maiores, eu botei o Fá, você pode pensar o Fá aí com 3 As, né, de menor, ou seja, um Fá menor, você pode pensar assim, Fá com 3 As, que é menor. Aí você pensa febre, artralgia. Artralgia é diferente de artrite, tá? Só que aqui no Brasil, atualmente, certo? Tá quase colocando esse termo artralgia já nos critérios maiores também. Mas, de forma geral, é isso aqui, tá bom? Artralgia é diferente de artrite, só lembrando. Artralgia é só dor. Artrite é inflamação e dor, tá bom? Aumento do intervalo PR, ou seja, lá no eletrocardiograma, você vai ter maior a um quadrado grande ou 5 quadrados pequenos, tá? Você vai ter alargamento do intervalo PR. E aumento dos fatores inflamatórios aí do VHS ou PCR, certo? O grande detalhe é que nesses marcadores inflamatórios, o PCR é o primeiro a aumentar e o primeiro a reduzir. E o VHS ele é o segundo a aumentar e ele reduz com a utilização de anti-inflamatórios. Tá beleza? Como é que eu vou dar o meu diagnóstico aqui, então? Eu tenho que ter, obrigatoriamente, o critério da infecção estreptocócica anterior, ou seja, eu vou ter que confirmar isso com um teste rápido, certo? Eu posso utilizar a busca lá dos anticorpos, certo? Com anticorpo antistreptolizina, certo? Eu posso fazer a cultura em si. Isso tem que ser somado a 2 critérios maiores ou, como diz aqui, ó, 1 critério maior e 2 critérios menores. Beleza? Então não tem muito segredo aqui não. Você só tem que guardar isso na sua cabeça. E é muito importante guardar isso aqui. Certo? Agora, qual seria a minha conduta frente ao paciente? Se eu estou com um paciente em surto, eu tenho que dar um anti-inflamatório para ele, eu tenho que dar um corticoide para ele para ter ação imunossupressora. Certo? Por quê? Porque é uma doença imunossupressora e anti-inflamatória também, né? É isso que eu quis dizer anteriormente. Mas assim, aqui não é nem tanto a imunossupressão, senão que mesmo a função anti-inflamatória, certo? Você pode administrar a prednisona via oral 2 mg por quilo, certo? Porque você tem que tratar o surto do paciente. Mas o ponto principal aqui é a profilaxia secundária, que você vai realizar com penicilina, benzatina, de administração intramuscular, IM aqui, intramuscular, a cada 21 dias. E as 2 perguntas que você tem que se fazer é: qual a dose? A dose depende. Se a criança estiver menor a 20 quilos, você usa 600 mil unidades internacionais. Se ela tiver maior a 20 quilos, maior ou igual a 20 quilos, você usa 1.200.000 unidades internacionais. A segunda pergunta é: por quanto tempo? Aí eu tomei a liberdade de botar um a mais aqui, que seria o depende, né? Agora a pergunta é: depende de quê? Depende justamente da clínica do paciente. Tá, ele teve um surto, mas ele não tem cardite, ele não teve manifestações cardíacas. Então eu posso realizar a administração de penicilina e benzatina intramuscular a cada 21 dias, as doses eu falei anteriormente, certo? Até completar 21 anos de idade, ou por 5 anos pós-surto. Tá, e qual dos 2 eu escolho? O que durar mais tempo. Se for um adolescente de 19 anos de idade, 18 anos de idade, certo? Já não é adolescente, já é considerado adulto, certo? Você tem 18 anos de idade, aí ele tem esse quadro. Para 18, eu vou ter... É melhor fazer daí por 5 anos do que até os 21 anos de idade. Então, sempre é o que tiver maior duração, certo? No tratamento.
O segundo caso é um paciente que tem um surto, apresentou cardite, apresentou um quadro de endocardite, mas ele não desenvolveu sequela valvular, valvular, tanto faz, certo? Ele não desenvolveu aí. Então eu tenho que manter o mesmo tratamento anterior, penicilina benzatina intramuscular cada 21 dias, certo? A dose eu já falei. Eu mantenho até os 25 anos de idade ou por 10 anos. Quem é que eu vou escolher? O que demorar mais, o que tiver mais duração. E por último, eu tenho um paciente com surto, com cardite e que desenvolveu sequela valvar. Tem a estenose mitral, por exemplo, certo? Aí eu vou ter que manter por toda a vida, ou eu posso manter até os 40 anos de idade, caso esse paciente tenha comprovado que ele não tem contato com outras crianças, por exemplo, certo? Então, de forma geral, é isso que você tem que saber de febre reumática. Eu espero que tenha ajudado. Um beijo, um abraço e tchau.